Olá, meus amigos, bem-vindos à nossa aula de prática trabalhista. Nós vamos falar hoje sobre o modelo, a estrutura que nós temos em relação às contrarrazões. Contrarrazões ou contraminuta, né? A gente já falou sobre a estrutura, a parte prática, teórico-prática de contrarrazões. Mostrei todos os requisitos essenciais. Agora a gente vai para o modelo mesmo de contrarrazões. Lembro, eu uso as duas expressões, contrarrazões ou contraminuta, porque isso varia um pouco, depende do tipo de recurso que a gente analisa, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, quando a gente fala de qualquer questão estrutural, de qualquer modelo, a gente precisa, antes de mais nada, então, falar sobre o nosso roteiro de elaboração. Então, a peça processual contrarrazões para os recursos. Então, sempre que a gente tiver recurso, contrarrazões. Então, recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST, recurso extraordinário, sempre a gente utiliza a expressão contrarrazões. Contrarrazões a recurso ordinário, contrarrazões a recurso de revista, contrarrazões aos embargos no TST, contrarrazões ao recurso extraordinário. E utilizamos a expressão minuta para os agravos de instrumento e agravo de petição. Então, agravo de instrumento, minuta de agravo de instrumento, agravo de petição, minuta de agravo de petição. A gente sempre utiliza a expressão minuta e aí, consequentemente, contraminuta, Contraminuta. Ao agravo, contraminuta, do agravo de instrumento e contraminuta do agravo de petição. O fundamento legal das contrarrazões ou contraminuta, não importa, é sempre o artigo 900 da CLT. Sempre artigo 900 da CLT. Tá? E aí, o mais desafiador de tudo isso é falar sobre a hipótese de cabimento. Quando que cabe essa história de contrarrazões ou de contraminuta? Sempre que algum recurso trabalhista for interposto. Peraí, Vitor. Então, sempre que interpuserem recurso, cabe contrarrazões? Sim, ou contraminuta. Então, foi interposto recurso ordinário, contrarrazões ou recurso ordinário. Foi interposto recurso de revista, contrarrazões ou recurso de revista. Foi interposto embargos no TST, contrarrazões aos embargos no TST. Foi interposto agravo de instrumento, contraminuta ao agravo de instrumento. Foi interposto agravo de petição, contraminuta ao agravo de petição. Aí os embargos de declaração, a gente até mencionou isso na aula passada. Embargos de declaração, a gente utiliza a expressão embargos, A gente não usa razões de embargos, mas quando a outra parte vai se manifestar, o legislador fala que a parte pode se manifestar no prazo de 5 dias. Então, há quem defenda a expressão contrarrazões aos embargos de declaração, há quem defenda manifestação aos embargos de declaração. Eu deixei na aula passada as duas expressões e também deixo agora as duas expressões, não dá nem para falar assim tecnicamente qual que é, porque tecnicamente não tem. Tecnicamente, o artigo 897-A, lá no parágrafo 1º da CLT, fala que é manifestação. A parte poderá manifestar-se no prazo de 5 dias, quando os embargos de declaração tiverem efeito modificativo. Então, existem as possibilidades. Como cabe contrarrazões de qualquer circunstância recursal, trabalhista, eu, quando falo com vocês sobre a questão do endereçamento, também deixo todas as possibilidades. Mas também fico muito tranquilo em falar isso para vocês, porque sempre que a gente fala dessa questão estrutural do endereçamento, no processo do trabalho, a gente tem 3 essenciais tipos de endereçamento. A gente tem o endereçamento da Vara do Trabalho, endereçamento do Tribunal Regional do Trabalho, endereçamento do Tribunal Superior do Trabalho.
Vara do trabalho é sempre, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho da, 3 pontinhos, vara do trabalho de, 3 pontinhos. Vitor, eu não posso utilizar ao juízo? Pode. Eu, pessoalmente, não utilizo, eu nunca mudei o meu estilo. Tá errado? Não. Houve essa modificação, mas essa modificação já tem um tempo, né? A primeira modificação foi lá em 2015 com o CPC de 2015, depois com a reforma trabalhista em 2017. Ainda se mantém e muito a expressão completa quando você fala do juiz. É que a gente fala endereçando ao juiz, tendo a certeza que a gente não vive esse sistema da identidade física do juiz. Não. Não é a pessoa do juiz que está vinculada àquele processo, é o juízo. Ele, como juiz, ocupa uma cadeira, mas qualquer um que estiver lá no lugar dele tem jurisdição, então pode julgar. Não existe identidade física juiz, não é ele que vai acompanhar o processo para sempre. Qualquer um pode julgar, estando vinculado ao juízo, a vara do trabalho normalmente, né? Mas pode ser o tribunal regional até o Tribunal Superior do Trabalho. Então não existe esse princípio da identidade física do juiz no processo de trabalho. A gente não está adstrito, amarrado ao juiz especificamente, qualquer juiz que estiver lá. Por isso que também não está errado falar ao juízo, mas também não está errado falar excelentíssimo senhor doutor juiz. Uma questão de respeito, de praxe, de costume. Tá? Então a gente direciona, a gente endereça a petição ao juiz. Mas também podemos endereçar ao juízo. Tá certo? São essas as possibilidades que nós temos em relação ao processo do trabalho. Tá? Bom, deixo claro que quando a gente fala de contrarrazões ou contraminuta, são todas essas as possibilidades. Então a gente pode ter um recurso ordinário, então é da vara do trabalho para o TRT ou do TRT para o TST. A gente tem recurso de revista, que sempre é do TRT para o TST. Tem embargos no TST, que é sempre no TST, o nome já diz. Tem agravo de petição, que pode ser da vara do trabalho para o TRT ou até do TRT para o TST, dependendo de onde esse processo transitou em julgado, né, de onde está correndo essa execução. E pode ser agravo. Agravo de instrumento cabe de qualquer decisão definitiva, né, que enseja recurso. Então tem agravo de instrumento, né, de recurso ordinário, de recurso de revista, de embargos no TST, de agravo de petição, tem. Agravo de instrumento, de agravo de petição, tem. É raro, mas tem. Tá? Se analisa pressuposto recursal mínimo, tem. Tá? Então, todas essas possibilidades geram as contrarrazões ou contraminutas. Né? Lembrando, a gente tem aquela estrutura: recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST e o recurso extraordinário tem contrarrazões. Os agravos de instrumento de petição, contraminuta. Para quem que eu endereço? Depende de onde está o processo. Então, como é que eu identifico isso, Vitor? Eu fico doido nessa hora, eu não consigo entender. É simples. Pensa onde está o processo, tá? É só identificar onde está o processo. O que você vai ter no seu problema, no seu caso concreto, na sua questão profissional. O que vai aparecer para você? Me conta, onde está? Qual que é o momento do processo? Onde está o processo? Faz uma linha do tempo. A ação foi ajuizada em tal data. Para a gente falar de questão recursal, já tem que ter tido minimamente uma decisão. Então, processo foi ajuizado, houve audiência, houve sentença, pronto. Se houve sentença, então a gente já está falando dos recursos. Aí, dentre os recursos, se já foi interposto o recurso, eu vou então apresentar as contrarrazões desse recurso, se for o caso. Né? Mas já teve esse recurso, já foi julgado, esse recurso já está no próximo. Então, por exemplo, o recurso ordinário já foi julgado, foi interposto o recurso de revista, agora está nesse momento, então eu vou apresentar contrarrazões do recurso de revista. Mas também já foi julgado o recurso de revista, então interpuseram agora os embargos no TST. Então contrarrazões aos embargos no TST. Foi interposto o recurso e foi denegado o segmento. Então apresentaram agravo de instrumento. Cabe contrarrazões ao agravo? Com certeza, mas a gente não chama de contrarrazões, a gente chama de contraminuta. É a ideia das contrarrazões, né? As razões de contrariedade. Mas no agravo de instrumento e no agravo de petição a gente chama de contraminuta.
minuta. Então é só entender aquela dinâmica, aquela estrutura procedimental, processual que nós temos. Aí você identifica facilmente qual que é o recurso cabível nesse caso, né? Qual que é o recurso, qual que é o tipo, né, de contra-razões. E outra, né, razões de contrariedade são sempre identificadas a partir da estrutura do recurso propriamente dita. Então, se você identifica qual que é o recurso, você consegue apresentar as contrarrazões também a esse recurso. E outra, precisamos identificar quem somos nós nesse processo, né? Como é que a gente está atuando nesse processo para eu poder me manifestar nessa questão processual, tá? Bom, então vamos lá, vamos continuar. Em relação aos endereçamentos, então nós temos esses 3 tipos de endereçamento, né? O endereçamento da vara do trabalho, o endereçamento do Tribunal Regional do Trabalho e o endereçamento do Tribunal Superior do Trabalho. Então, vara do trabalho, excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, dá 3 pontinhos, vara do trabalho de 3 pontinhos região. Né? Ou, quando a gente fala do TRT, excelentíssimo senhor doutor, desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho de tal região. E no caso do Tribunal Superior do Trabalho, excelentíssimo senhor doutor, ministro, presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Ponto. Né? TST só tem um, a gente não fala de região. Partes. Quem apresenta essa peça processual, chamada contra-razões ou contra-minuta, é o recorrido. Então, é o recorrido e o recorrente. O recorrente já apresentou o recurso, agora você vai apresentar as contra-razões ou contra-minuta. Por que eu gosto dessas expressões? Todos os recursos, recurso ordinário, recurso de revista, embargos no TST, recurso extraordinário, a gente usa sempre recurso. Sempre recurso. Para os agravos, a gente usa minuta. Então a gente vai ter o agravado e o agravante. O agravado, quem apresenta o agravo, o agravante que apresenta o agravo, e o agravado em face de quem se apresentou o agravo. Então é possível ter o agravado apresentando contra-minuta de agravo de petição, contra-minuta de agravo de instrumento. Sim, sim. Tá? Qual que é o prazo para apresentar as contra-razões ou as contra-minutas, né? A contra-razão e a contra-minuta. As contra-razões ou a contra-minuta. O mesmo prazo do recurso principal. Então, se o recurso principal foi interposto no prazo de 8 dias, nós também vamos ter 8 dias para apresentar contra-razões. É o mesmo prazo do recurso principal. Se o agravo de petição foi apresentado, então, em 8 dias, o mesmo prazo. Né? Agora, é o mesmo prazo da apresentação? Não, é o mesmo prazo relacionado ao recurso principal. Então, se o recurso principal foi de 8 dias e a parte contrária é o Estado, o recurso é também de 8 dias, mas por ser parte, o Estado, ela pode recorrer, né, com prazo em dobro. Então, para contra-razoar, também prazo em dobro para contra-razoar. Tá? Preparo. Lembra, preparo é a composição de custas mais depósito recursal. Então, preparo, custas mais depósito recursal. Custas é aquele valor que a gente tem em relação à garantia de manutenção do processo. A finalidade das custas é manter o processo. Então, as custas servem para manter o processo. Para quem vai esse dinheiro? Para o Estado. No caso do depósito recursal, a finalidade do depósito recursal é garantir a execução futura, é garantir que o credor vai ter algum dinheiro para receber. Né? Por isso que eles garantem a execução lá na frente, lá no futuro. Tá? Lá no futuro. Então, em relação a essa circunstância, nós temos sim possibilidades de adequar a essa relação. Quando eu falo de preparo, é a junção de custas mais depósito recursal, custas 2% sobre o valor da causa ou condenação ou do acordo, lembra? É o 789 da CLT, sendo isento das custas o beneficiário da justiça gratuita, não podemos esquecer disso,
Mas elas têm esse valor fixo e num processo o destinatário das custas é o Estado, né? É a União. Já em relação ao depósito recursal, o destinatário do depósito recursal, né, é a parte vencedora, é para ele, por isso que é uma garantia futura de execução. Se a parte tem dinheiro para receber, o depósito recursal vai ser destinado a essa circunstância, a esse valor, em algum momento. Em algum momento. Né? Ou como já um abatimento, enfim, do valor final. Temos aí as mais diversas possibilidades. Por quê? Tem juiz que gosta de fazer a parte pagar tudo e devolve o valor do depósito para o devedor. Tem juiz que fala não, termina o cálculo, abate o valor do depósito recursal, o dinheiro está depositado lá, abate e paga. Né? Depois a parte vai lá e levanta o depósito recursal. Levanta o depósito recursal. Né? Que aí, levantando o depósito recursal com o valor, zera a conta. Né? Zera a conta. Tranquilo? O depósito recursal vai para uma das duas partes. Né? Se o empregado, o credor da história, que é o destinatário do depósito recursal, tem lá o valor final. Então o juiz fala, ó, cálculos, apresenta tudo. Aí no final ele, ó, vamos só separar aqui o valor dessa conta final que o reclamado vai ter que pagar. Vamos abater o valor do depósito? O que significa dizer? Significa dizer que o autor da ação vai levantar esse depósito para ele, mais o valor a ser pago pelo devedor. Agora, tem juiz que fala não, paga tudo e pega de volta o seu valor do depósito recursal. Vai muito da cabeça do juiz. Não tem muita regra, né? A CLT não fala explicitamente sobre isso. E infelizmente a gente encontra dos mais variados absurdos nesse momento. Né? Tem muito juiz que faz perfeitamente a condução do processo. Você fala assim, não, esse valeu a pena ter entrado na faculdade. Né? Ele leva a sério a profissão dele. Tem juiz que faz aquela bagunça e que você pede, ele concede o contrário. E aí a resposta, assim, é óbvio, né? É ser humano, é falho, né? Tem as suas limitações. Mas aí você fica até meio decepcionado. Você fala, caramba, sério mesmo que essa pessoa estudou para isso? Né? Mas em todas as profissões, né, a gente encontra isso. Tem advogado que é assim, tem promotor que é assim, tem juiz que é assim, tem médico que é assim, tem engenheiro que é assim, tem contador que é assim. Qualquer profissão, né? Qualquer profissão. Falo infelizmente porque é uma falha, né, do ser humano isso. Enfim, quando a gente fala então de preparo, composição de custas e de depósito em contrarrazões ou contraminuta, não há, porque ele não é um interessado para a modificação do recurso, ele é interessado para a manutenção. Né? O recorrido ou o agravado, ele é um interessado em que a decisão se mantenha. Ou ele não que a decisão se mantenha, mas que a parte dele se mantenha. Né? Ele vai recorrer de outra parte. Né? Porque os dois podem apresentar recurso. Se a ação for parcialmente procedente, pode ter recurso dos dois e vai ter contrarrazões ou contraminuta dos dois. Tá certo? Então vamos lá. Continuando, né? Próximo ponto que nós temos aqui para falar. Em relação ao procedimento, né? Após a interposição do recurso principal, a parte contrária será intimada para apresentar contrarrazões ou contraminuta ao recurso principal. Né? Por isso essa dinâmica, essa estrutura que nós temos. Agora falando objetivamente sobre o modelo, a estrutura das contrarrazões, elas são sempre divididas em duas peças, sempre, com a única exceção da manifestação ou contrarrazões lá dos embargos de declaração. Tá? Mas aí é igual os embargos de declaração, é a manifestação, né? É igual, a estrutura fica sendo igual. Endereçamento, já mencionei, a gente vai fazer um dos três endereçamentos, ou para a vara do trabalho, aqui, né? Ou para a vara do trabalho, ou para o Tribunal Regional do Trabalho, ou para o Tribunal Superior do Trabalho. Um dos três endereçamentos.
tá? Um dos 3 endereçamentos. Sempre, endereçou, tem que ter número do processo. Endereçou, tem que ter número do processo. Tá? Tem que ter número do processo. E aí como é que a parte conversa? Como é que ela fala? Ele é o recorrido ou o agravado da história. Então, recorrido ou agravado, já qualificado ou qualificada nos autos da reclamação trabalhista que lhe move ou move em face de, né? Que lhe move ou move em face de, depende se a ação for ajuizada pelo empregado, então nos autos da reclamação trabalhista que ele move. Se o recorrente na história for o autor da ação, que lhe move. Então, sendo o autor da ação, o recorrente, nos autos da reclamação trabalhista, que move em face de. Se for o réu, que lhe move. Tá? Ó, que lhe move recorrente ou agravante. Então, aqui, ó, recorrido, recorrente, agravado, agravante. A gente está muito acostumado a falar sempre recorrente, recorrido, agravante e agravado. Quando é aquele que interpõe o recurso. Quando é aquele em face de quem se interpõe o recurso, a gente coloca recorrido e agravado. Tá? Na ordem lógica, né? Na ordem lógica. Por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosa e tempestivamente perante Vossa Excelência com fundamento no artigo 900 da CLT apresentar as presentes contrarrazões ou contraminuta ao que, né? Ao recurso, e aí eu deixei aqui recurso, e a gente precisa identificar, descrever qual recurso. É recurso ordinário? Recurso de revista? Recurso de embargos no TST? Recurso de agravo de instrumento? Recurso de agravo de petição? Agravo de petição. Conforme as contrarrazões ou contraminuta anexas. Requer sejam as presentes, né, contrarrazões ou contraminuta recebidas ou recebida, né, e remetidas ou remetida ao egrégio Tribunal Regional do Trabalho da tal região ou Tribunal Superior do Trabalho ou Supremo Tribunal Federal, dependendo do tipo de recurso que nós estivermos falando. É só fazer a conexão, a correlação entre os recursos, tá? Peraí, Vitor, eu não entendi direito isso. Então vamos imaginar exemplos, fica mais fácil. Foi interposto um recurso ordinário. A gente vai fazer contrarrazões do recurso ordinário. Então, endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor, juiz do trabalho, da vara do trabalho de tal local, né? Recorrido, porque é contrarrazões, recorrido por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosa e tempestivamente, com fundamento no artigo 900 da CLT, apresentar as presentes contrarrazões ao recurso ordinário, conforme contrarrazões anexas. Requer, seja as presentes contrarrazões recebidas e remetidas ao Tribunal Regional do Trabalho. Pronto. É a mesma estrutura que a gente tem em relação ao recurso ordinário, agora apresentado de uma forma espelhada, contrarrazões, né? A gente não pede para subir o recurso, a gente pede para subir as contrarrazões. Para chegar lá e falar, ó, não vai rolar esse recurso. Esse recurso não vai ser provido. É isso que a gente vai pedir no final, tá? Para o recurso não ser provido, para a decisão ser mantida. Acho que essa é a graça das contrarrazões. A gente não pede assim, não, deixa do jeito que está. Ou pelo menos assim, em parte. Porque a outra parte que eu quero recorrer, eu já apresentei no meu recurso. Então, nas minhas contrarrazões agora, essa parte da decisão que me foi favorável, eu não posso falar assim, ganhei ou perdi, eu não sei quem eu sou.
Se eu for o autor da ação, então ó, eu quero que mantenha essa parte que eu ganhei aqui. A parte que eu perdi eu vou discutir lá no meu recurso ordinário. Mas e nas contrarrazões? Como ele apresentou o recurso ordinário, nas minhas contrarrazões eu vou falar, ó, mantém a decisão como tá, não muda não. Muda só a outra parte da decisão, que eu já apresentei lá no recurso. Né? É uma questão lógica. Às vezes gera um pouquinho de confusão, porque a gente fica falando assim, recorrente, recorrido, autor, réu, ele que recorreu da parte dele, né? Eu tô aqui de boa. Se a ação for parcialmente procedente, aí dá essa confusãozinha. Quando a ação é improcedente ou totalmente procedente, é mais fácil, porque só tem um recorrente. Quando a ação é parcialmente procedente, normalmente tem os dois. Normalmente tem os dois, tá? Bom, vamos lá. Continuando, tenho que baixar aqui. Termos em que pede deferimento, local e data, advogado, OAB. Essa é a estrutura, né, essencial que nós temos em relação ao recurso, ou melhor dizendo, né, a apresentação de contrarrazões ou de contraminuta, tá? Aí vamos lá, como é que vai funcionar a peça em si, né? A segunda peça, contrarrazões ou contraminuta ao recurso, aí eu deixei aqui, ó, 3 pontinhos. Descrever qual o recurso. Então pode ser ordinário, recurso de revista, embargos no TST, recurso extraordinário, agravo de instrumento, agravo de petição, qualquer um deles. Sendo recurso é contrarrazões. Sendo agravo é contraminuta. Tá? Então, aqui uma das 3 possibilidades, né? Por isso que eu deixo o ou aqui, tá? O ou. Pelo amor de Deus, não vou colocar os 3, é um só, né? Esse ou esse ou esse, um dos 3. Contrarrazões ou contraminuta ao é o nome da peça, né? Sempre importante que aqui é o nome da peça. Recorrido, eu vou dizer quem sou eu sou o recorrido da história. Quem é o recorrente, de onde vem esse processo, né? Da vara do trabalho, do TRT, do TST. Nunca do STF, hein, gente? Nunca. O número do processo, um pronomezinho de tratamento, ínclitos, julgador, essas frescurinhas, né? Trata-se de recurso, aí você indica o recurso, interposto pelo, aí pode ser os dois, né? Pode ser os dois, por isso que eu deixo reclamante ou reclamado. Ora recorrente. Em face da sentença ou do acórdão que julgou a reclamação trabalhista em tela totalmente procedente ou improcedente, né? É bom colocar o parcialmente aqui para não gerar dúvida, né? E na improcedência é só improcedência, né? Não tem totalmente improcedente. Pode ser improcedente já é totalmente, o pleonasmo falar totalmente improcedente, né? Ocorre que a respeitável decisão não não merece qualquer reforma, se não vejamos. Aí você vai falar para a decisão se manter. Eu sempre deixo esse classicão aqui, ó. Preliminarmente, né? Se tiver alguma preliminar, normalmente isso acontece em recurso ordinário, não é sempre. O mérito, né? O mérito, como é que eu vou discutir o mérito aqui, né? Aqui tá errado. Pressupostos especiais dos recursos, né? Daqueles que têm pressupostos especiais. Por quê? Eu vou colocar o mérito e vou colocar a questão dos pressupostos. Por exemplo, a transcendência, o pré-questionamento, a divergência, né? Quando cabível do recurso de revista, a questão da divergência lá no recurso de embargos no TST,
né, a questão do desrespeito à Constituição no recurso extraordinário. Então eu vou colocar aqui, nesse terceiro tópico. Né? E aqui a conclusão. Aguarda-se criteriosa decisão de Vossas Excelências, a fim de que sejam acolhidas as preliminares acima apresentadas. E se não tiver preliminar ou se não tiver que acolher? Ao mais, caso superadas as preliminares, o que se admite por eventualidade deve ser mantida a decisão em todos os seus pontos. Ai, Vitor, mas todos? Gente, depende muito do que está acontecendo no processo. Né? Isso é um modelo muito, muito geral. Senão a gente tem que fazer contra-razões e recurso ordinário, contra-razões e recurso de vista, aí você vai ficar entediado, porque na hora que você chegar no contra-razões ou recurso de embargo, você fala, cara, é tudo igual. E isso é tudo igual. Muda um pouquinho, uma coisinha ou outra. Né? No recurso ordinário a gente sabe. Efeito devolutivo amplo em profundidade, dá para rediscutir tudo. Então, se dá para rediscutir tudo, você pede para se manter tudo. Agora, no recurso de revista, vai discutir ofensa à lei, ofensa à Constituição, divergência jurisprudencial. Então você fala, olha, não tem ofensa à lei, não tem ofensa à Constituição, não tem divergência jurisprudencial nenhuma, bebê. Então você pede para manter. E você ataca aquilo que o cara está atacando. Né? Por isso você contra-ataca. Mas é um contra-ataque que você não tem que colocar nada novo ali. Você pode colocar o fundamento. A ideia não é inovar. A ideia não é colocar nada além do que já existe. A ideia é manter o que já tem. Por isso, a essência da peça de contra-razões. Tá? Por isso a ideia da essência da peça de contra-razões. Tranquilo? Bom, seguindo essa linha, seguindo essa estrutura, quando a gente fala das contra-razões, o fechamento, né, a conclusão, não necessariamente vai ter essa parte da estrutura das preliminares. Nessa parte de cima, não obrigatoriamente tem essa questão das preliminares. Pode ter ou não, né? Se tiver, ótimo. Fica mais completa a peça, etc. E se não tiver, Vitor, de verdade, não tem prejuízo, né? Não tem prejuízo. Prejuízo não tem. Tá? Bom, se não tiver as preliminares, a gente vai direto para essa parte final aqui. Né? Então, ao invés aqui, né, aguarde, secretário da Ação, Vossas Excelências, que por certo manterão a decisão como está e negarão provimento ao recurso. Devendo ser negado provimento ao recurso interposto pelo reclamante / reclamado. Né? Depende quem sou eu. E aí, ó, vai direto, acabou. Local e data, advogado, OAB. A gente fecha a petição de um jeito bem simples e objetivo. Né? A gente fecha a petição de um jeito bem simples e objetivo. Tranquilo, né? Porque, veja, o segredo das contra-razões é entender o que está acontecendo com o processo. Se você entender o que está acontecendo com o processo, se você se deparou com o recurso, é simples, é só você atacar aquele recurso. Você vai entender o momento processual, você vai entender o que foi concedido, você vai entender por que o juiz concedeu aquilo, e agora você vai apresentar as suas razões de contrariedade falando, não, o juiz está certo, ou o desembargador está certo, ou o ministro está certo, não sei qual que é o momento processual. Essa decisão tem que se manter assim, na parte em que você foi vencedor. Por isso que você apresenta as suas contra-razões. Não, olha, não tem que ser modificado. Normalmente, recurso ordinário é questão de fato. Questão de fato mesmo.
né? Tá discutindo a estabilidade. Então, ela é gestante e a estabilidade dela não foi demonstrada porque o exame dizia que ela estava só com o beta-HCG. Essas bobagens. Não estou dizendo que beta-HCG é bobagem, não, é muito sério. Não tem aquela história assim, ela tá meio grávida. Não, bebê, ou ela tá grávida ou ela não tá. Eu nunca estive grávido, nem pretendo estar, mas minha mulher já esteve 2 vezes. E a gente, eu vi o exame, porque assim, se o número lá de beta-HCG até 20, né? 20, número 20, ela não tá grávida. Passou de 20, ela tá grávida. Nos 2 exames estava assim, com 18 mil. Então, até 20, número 20, não tá. Passou, ela tá grávida. Com, sei lá, 2, 3 semanas, estava com 10 mil o número lá de hormônio. Então é óbvio que a pessoa tá grávida. Ela tá grávida pra caramba. Óbvio, né? A gente faz esses exames no início da gestação, porque depois você tem que fazer ultrassom. Aí ultrassom você já vê lá as medidas do bebê, você vê que o bebê está se desenvolvendo. Como eu entrei com a ação no começo, como é que eu vou apresentar esses documentos? Aí tudo bem, dá improcedência. Tranquilo, vou apresentar recurso. Eu apresento o recurso. A outra parte vai apresentar o quê? Contra-razões. Agora, em todos os outros pontos que eu ganhei, não vou fazer nada. A parte vai apresentar as suas razões recursais. O que eu apresento? Contra-razões. Não. A ação está perfeita, a gente provou o vínculo de emprego. Percebe? É entender o momento do processo. Entendendo o momento do processo, qual que é o momento do processo e quem é você no processo, você resolve qualquer questão. Mas para isso a gente tem que estudar essa questão recursal, essa estrutura recursal, né? Entender todas essas fases recursais, ou essas fases processuais, né? O ajuizamento da ação, a apresentação de defesa, a sentença, os recursos ordinários de revista, embargos no TST. No meio desses recursos, os agravos de instrumento. Já está na fase de execução? Tá, então os meios de defesa na fase de execução para chegar na fase recursal, né, os embargos e a impugnação, que é meio de defesa, para sentença e então, consequentemente, o recurso chamado de recurso de agravo de petição. É entender essa dinâmica do processo. Essa aula de contra-razões ela é interessante por causa disso, porque eu resumo toda essa estrutura procedimental numa única aula. E entender contra-razões é entender o momento de qual é o recurso que foi interposto e você apresentando o seu contraponto àquele recurso. Não a decisão. A decisão tem que se manter daquele jeito, pelo menos naquela parte que você foi vencedor ou vencedora. Entende isso? É tranquilo, né? Esse ponto eu acho que é bem tranquilo. Bem tranquilo. Tá certo? Ufa. Consegui chegar ao final desse ponto, né? Com sucesso. E agradeço demais a atenção de vocês. Qualquer dúvida, eu estou de verdade à disposição. É só mandar mensagem e a gente conversa, tá bom? Muito obrigado de verdade pela atenção de vocês. Um forte abraço, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.